Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio. Lembrando que o nosso podcast recebe o apoio da editora Última Ratio e também dos estúdios da B2 Movie. E como sempre, a gente aqui do canal sempre tem procurado trazer convidados que possam agregar conhecimento, informação, conteúdo de qualidade para os nossos seguidores, e hoje não é diferente. Hoje eu tenho aqui o nosso querido amigo, promotor de justiça do Goiás, Diego Braga. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, Luciano, muito obrigado pelo convite. A gente, na correria da vida, tem milhares de atividades, mas essa parte de compartilhar conhecimento, a docência, é um prazer muito grande para mim. Eu tenho um apreço muito grande, eu sei que você fala para muitos policiais, eu tenho um apreço muito grande porque fui da polícia durante muitos anos, trabalho com a polícia diretamente hoje e conte comigo, que a gente puder ajudar, compartilhar, a gente tá aí, junto. E é isso aí, é interessante, doutor Diego, que praticamente 100% dos nossos convidados tem essas características, Tem funções muito importantes para a sociedade, tem entregas muito importantes, cargos de responsabilidade, uma agenda lotada, mas mesmo assim, obviamente também a dedicação à família, mas mesmo assim se dedicam a disseminar o seu conhecimento para a sociedade. Isso é uma característica muito importante daqueles que de fato vestem a camisa do cargo pelo qual está investido, e também se preocupa em ministrar, em disseminar o conhecimento e fazer essa entrega para a sociedade. E a gente fica muito feliz, Ainda mais hoje a gente sabe que as redes sociais é a grande plataforma em que a gente pode atingir o maior número de pessoas. E o doutor Diego Braga, ele foi identificado aí nas redes sociais. Eu passei a acompanhar, passei a seguir. A gente percebe até, estávamos falando aqui antes de começar a gravação, eu até tentando imaginar a experiência prática que o doutor Diego tem, pelo fato de ter sido delegado, agente da Polícia Federal e inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então tem uma experiência muito grande que hoje, como promotor de justiça, o Ministério Público ganha muito tendo um profissional com essa experiência, e é isso que o senhor tem tentado entregar também nas redes sociais, doutor Diego? É isso aí. Eu acho que a gente acaba se comunicando com um público que a gente se identifica. Eu fui policial durante um pouco mais de 13 anos da minha vida. Entrei muito novo, A gente sem maturidade nenhuma. A gente queria ter a maturidade que a gente tem hoje, lá no início da nossa carreira. Eu tinha 21 anos de idade. Já como inspetor lá na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que não é brinquedo não, hein? É brincadeira. Ali o sistema é bruto, hein? É bruto. Se bem que para passar para o público, é interessante dizer que eu fiquei lotado no interior do Rio de Janeiro, então eu não estava no olho do furacão ali, dos problemas mais graves que tem ali no Rio de Janeiro. Porque a minha ideia sempre foi continuar estudando. Então eu gosto muito da parte operacional da polícia, quase me inscrevi para entrar para a CORE, que é a Coordenadoria de Operações de Recursos Especiais do Rio de Janeiro, mas eu sabia que se eu fizesse isso, eu não ia conseguir me dedicar ao estudo. Então eu trilhei desde o início esse caminho. Mas eu sempre fui entusiasta, gosto demais, então, tanto que hoje, na função do Ministério Público, gosto de trabalhar com a polícia, trabalhei muitos anos com controle externo da atividade policial, e volta e meia a gente monta uma operação, chama os policiais para ajudar, então, assim, a gente acaba se identificando demais, com a função. E é interessante, doutor Diego, a gente teve aqui, tivemos no episódio passado, o doutor Rodrigo Furro, que é magistrado e que também foi policial, E hoje aqui a gente tem um promotor que foi policial e passou por diversas polícias e hoje trabalha no controle externo da atividade policial. E é importante, a gente estava aqui também conversando, eu trabalhei quase 10 anos na Corregedoria de Polícia. E assim, você sabe que o policial de corregedoria não tem uma imagem muito boa, Então até os coleguinhas brincam ali da turma, que a gente já conhece há muito tempo, tá na rodinha, a gente chegava, quando eu era da corregedoria, o cara já mudava de assunto e brincava, opa, a corregedoria chegou e tal. Então tem essas brincadeiras. A mesma coisa é o Ministério Público, o controle externo, O policial, de certa forma, fica um pouco o pé atrás. Mas o que a gente... E aqui a gente tem uma prova inequívoca, A gente
acompanha as vossas redes sociais, vê o carinho que você tem pela polícia, né? Até brinco, né, com o doutor Rodrigo também, que eu acho que deve ser a mesma coisa que o senhor. O senhor saiu da polícia, mas a polícia não saiu do senhor. E esse olhar, né? Talvez eu posso dizer assim, até de águia, né? Em virtude de saber das agruras que o policial passa, né, nas ruas, as dificuldades que o policial tem, atuar em campo, né, e saber que tem uma série de situações que podem influenciar o atendimento de uma ocorrência, que às vezes, por mais simplória que seja, mas ela pode evoluir para uma situação mais gravosa, e a gente sabe que nesse dia a dia, a gente, policial e a sociedade às vezes tem no imaginário coletivo aí algo que o policial ele faz o que ele quiser, e não é bem assim, ainda mais o policial militar que tem, já falamos aqui, né, tem auditoria militar, tem o Ministério Público Militar, tem um controle externo da atividade policial, fora o controle de corregedoria, controladoria, auditoria, mídia, então um controle muito forte em cima. Então, nos alegra muito saber, né, que no controle externo, e o senhor não é o único, a gente sabe que tem outros colegas promotores, né, até estava comentando aqui antes também de iniciar nosso programa, vários colegas promotores que eu conheço, que a gente às vezes põe todo mundo no balaio, né, e acha que todos estão contra a polícia, e não é bem isso, né, eu conheço colegas, magistrados, promotores, que compreendem a atividade policial. Obviamente, a gente sabe que há maçãs podres, como existe em qualquer outras profissões, e a gente tem que tirar desse cesto essas maçãs podres para não apodrecer as demais, né? Então, na época, quando eu trabalhava na corregedoria, me sentia muito orgulhoso dessa atividade que eu fazia. Obviamente, não é bom a gente não se sente bem cortando na própria carne, mas é preciso. Por quê? Porque esses maus policiais, eles levam uma mensagem muito negativa para a sociedade, né? É um entre 100 ou entre 1000, mas que fazem muito barulho e a imprensa gosta demais, né? Quando o pessoal pisa no tomate, né, doutor? Luciano, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu gosto de contar esse fato, essa história. Eu já era policial há algum tempo e já tinha uma visão. Então eu saí da Polícia Civil do Rio de Janeiro, fui para Minas Gerais para ser delegado de polícia. Eu estava na academia de polícia. Aí, e a gente vê que os concursos policiais hoje em dia pagam bem. Então pagam muito bem, delegado de polícia. E tinha uma menina, nitidamente, que ela não tinha muito perfil de policial. Mas, pô, a gente tava ali, colega, respeito e tal. A gente conversava muito, eu já era policial há alguns anos, já tinha uns 5 anos na polícia. Então já tinha visto muita coisa na minha vida. E a gente sempre tinha aquela discussão jurídica dentro lá da academia de polícia, de repente essa situação, essa e tal. E eu percebia que ela era muito legalista ao extremo, assim. Eu falei, olha, na prática não é bem assim. Aí deu outra. A gente estava fazendo um treinamento de abordagem, treinamento dentro da academia de abordagem, e a orientação dos instrutores era que a pessoa que estava fingindo ser o bandido ali, o marginal, que reagisse. Aí ela era uma das pessoas, um dos policiais que estavam no treinamento fazendo a abordagem. E a coisa evoluiu, a pessoa estava no chão, a situação era essa, a pessoa que fazia o papel de bandido estava no chão, tentando reagir, se debater, e ela deu 3 tiros na pessoa no chão. Eu falei, aí terminou tal, a gente ficou meio assustado com aquela situação, a atitude dela. Aí eu chamei ela e falei, tá vendo? Olha só, se fosse uma situação real, que aqui o estresse é muito menor, você tem a certeza disso, você teria executado a pessoa no chão de costas ali. Então, assim, na prática é diferente. As pessoas não têm noção de uma fração de segundo na vida do policial, de uma ocorrência ali, muda tudo. E ali eu mostrei para ela, quase que na prática, que não era bem aquela legalidade extrema que ela estava acostumada a lidar. Porque há muitos fatores numa hora de uma ocorrência, no momento ali, que as pessoas não sabem. Então, sabem julgar, hoje em dia, com a rede social, como você falou, às vezes toma uma proporção muito grande, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso, eu tenho consciência disso, já ouvi muito de policiais falando isso, que eu tenho uma visão muito diferenciada. Graças a Deus, né? Eu trabalhando com isso, consigo transmitir isso e
como você falou, na rede social a gente consegue divulgar um pouquinho essa visão diferenciada que eu acho que realmente a experiência, né, a maturidade a gente tem. Doutor Diego, a gente percebe também que as redes sociais ela tem servido muito a alguns propósitos positivos. Obviamente tem, né, o dano colateral. Mas de certa forma, hoje, né, e o nosso Instagram lá, que já passa aí mais de 120 mil seguidores, faz muito esse serviço de utilidade pública, né, entre aspas, né? Que às vezes a gente encontra nas redes sociais alguns vídeos que retratam algumas abordagens policiais e cada vez mais tem sido comum caso de desobediência e de enfrentamento e tentativas até de retirada do preso das mãos do policial. Outras cenas um pouco mais complexas, como uma que a gente colocou ontem, né, que a gente postou ontem à noite, teve uma repercussão muito grande de uma situação envolvendo pessoas que utilizam ali, pressupõe-se crack, né? Várias pessoas depredando um veículo que ia ser apreendido, tirando a moto das mãos da polícia, né? Vários indivíduos, né? E ali tinham policiais armados, entendeu? Então a gente que pega aquela cena isolada, né? Eu até tive o cuidado de pegar uma outra cena, também mostrar. E aí, quando a gente vai ler, né, os comentários, assim, as pessoas ficam muito espantadas. Primeiro, com a agressividade daqueles indivíduos, né? Obviamente, ali, talvez entorpecido pela droga, tentando retirar uma moto das mãos da polícia e conseguem, né? Então, assim, isso a gente vê ali muitas críticas da sociedade em relação àquela situação, mas é muito complexo, porque a depender da forma com que a polícia age numa situação como aquela, utilizando um armamento letal com pessoas desarmadas, né, a situação poderia fugir do controle. Ao mesmo tempo que choca muito para a sociedade a gente perceber que existem indivíduos que têm essa capacidade de confrontar o policial. Então, essas postagens, elas são feitas, não é para ganhar like, não é para ganhar seguidor, elas são feitas, pelo menos o objetivo do nosso Instagram sempre foi esse, é utilizar as redes sociais para promover o debate, a reflexão e ao mesmo tempo demonstrar para o policial e para as pessoas como é complexo a atividade policial. Então, não tenho dúvida que aqueles policiais foram execrados, né? Muitos falaram que eles não tiveram atitude de policial, mas é uma situação que só quem vive aquela história pode trazer maiores informações sobre aquele fato, né? Inclusive, Luciano, o que acontece? Eu acho que a gente vive uma crise de valores, né? Na sociedade há uma total inversão de valores. Eu, de vez em quando, faço comentários, algumas postagens e abordagem também, e eu observo assim, olha, a ordem do agente de segurança, da autoridade, foi legal, foi clara. Por que discutir? Ali você tem que obedecer. É a segurança de todo mundo que está envolvido ali. É muito claro. Agora, se vai estar uma ordem manifestamente legal, aí é outra coisa, você pode questionar. Mas ali, naquele momento, a ordem não é manifestamente legal, o objetivo é garantir a segurança de todos que estão ali naquele cenário. E a gente observa isso. Até em nas cortes superiores do judiciário, a gente observa uma leniência com um tipo de criminalidade, que isso reflete quem está na ponta lá no policial, no trabalho do Ministério Público, do magistrado de primeiro grau. Então, assim, há, na minha opinião, uma inversão de valores, uma crise de valores, de ética, porque quem está nas cortes superiores não conhece essa realidade, acha que tudo chega ali no ar-condicionado dele, no processo dele, hoje em dia é tudo eletrônico, no computador, e é diferente. Então, assim, graças a Deus que eu tenho essa visão diferente, trabalho na ponta, não fico, até hoje em dia trabalho até com mais, não estou tanto na área criminal, estou na execução penal ainda, mas não estou tanto na área criminal, mas eu vou para a rua para ver o que acontece, seja para fiscalizar o hospital, seja para fiscalizar um loteamento irregular, e eu percebo a atitude das pessoas, que ainda há um respeito muito grande pelo Ministério Público, vendo como é diferente a atuação
do profissional indo diretamente, estando ali junto com a sociedade, escutando, vendo a realidade, é diferente. Então, eu acho que a gente tem que repensar os valores que a gente está construindo hoje em dia, que isso vai refletir muito grave para as futuras gerações, para o nosso filho. Eu me preocupo muito com meu filho, com o que ele está assistindo, com o que ele está vendo, quais são os referenciais dele. Então, assim, só pegando esse gancho que você falou, de questão de abordagem, que as pessoas criticam sem ter conhecimento de causa, e eu acho que a gente tem que repensar essa questão de ética e valores. E eu vejo também o seguinte, doutor Diego, tem a ver um pouco no início da nossa fala, né? A questão de você julgar, né, com base nos autos, né? Numa sala refrigerada, né? Então, até para o policial ou para o delegado, para aquelas pessoas que vão ter contato com aquela ocorrência ali no calor dela, é complicado às vezes conseguir compreender o que de fato aconteceu, até mesmo a própria guarnição, você ouvindo cada integrante da guarnição, e não é porque cada um vê a ocorrência de modo diferente, né? E eu vejo a dificuldade que também tem o delegado de polícia quando recebe essa ocorrência, né? E aí, passado meses, anos, né, reúnem-se pessoas para julgar, né, a atuação daquele policial, que vai ser ouvido, às vezes, tanta ocorrência e passado anos, o policial tem até dificuldade, de fato, de lembrar. A gente não tem no Brasil a cultura do diário, né, de trabalho, diário de bordo, né, em que o policial ali, é algo que eu sempre tenho falado, né, o policial acho que tinha que andar com uma agendinha ali. É lógico que num país violento como o Brasil, né, não estou querendo dizer que ele tem que estar ali anotando tudo e vai levar bala, né, mas assim, ele tem que fazer uma memória. Terminou o serviço dele, põe em casa, tira ali 10 minutos, faz uma memória descritiva do que aconteceu naquele serviço dele, porque invariavelmente, às vezes numa ocorrência boba, que ele acha que não vai dar em nada, daqui a pouquinho chega lá uma convocação para que ele fale sobre aquele fato. Então é importante haver, né? Então existem todas essas questões que influenciam uma ocorrência. E aí existe um direito também, e me permita dizer, e até aqui por uma experiência também prática, eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado, meu doutorado, uma universidade fora do Brasil, na Europa, e quando a gente analisa o direito, né, por exemplo, se a gente pegar todas as constituições dos estados democráticos, né, ou os códigos penais e processo penal, a gente vai ver que é praticamente uma cópia, muda muito pouco, então todos beberam a fonte. Só que aquilo que acontece, por exemplo, na Suíça, em Portugal, que é um dos países mais seguros do mundo, onde eu tive a oportunidade de estudar, é muito diferente do Brasil. Sempre falo que em 2017 o Brasil teve mais de 67 mil homicídios. Portugal teve 65 homicídios. Então são realidades totalmente díspares. Até mesmo no Brasil, né? Por exemplo, o que acontece aqui no Distrito Federal é muito diferente do que acontece no Rio de Janeiro. Só que a gente tem o que? A mesma métrica, o mesmo padrão de julgamento, o mesmo direito, né? Então, e a gente tem também magistrados, colegas promotores, delegados, policiais, que fizeram suas faculdades e beberam a fonte desse conhecimento. E aqui a crítica não é a respeito da necessidade, né, de proteção dos indivíduos, da proteção, né, de lutar pela dignidade da pessoa, né, da dignidade da pessoa humana. Não é isso. A questão é que, obviamente, né, a gente até por conta da conformação jurídica do Estado brasileiro, não poderia haver, né, um Código Penal para o Rio de Janeiro e outro Código Penal para o Brasil. Mas é lógico que um magistrado ou um promotor que julga um processo no Rio de Janeiro, quando ele analisa a atuação policial frente àquele combate, que para mim é uma guerra urbana diária do policial, com uma realidade vivenciada, por exemplo, no Distrito Federal. Então, essa interpretação dos fatos, né, de acordo com a situação, ela tem que ser realizada pelo magistrado, e a gente sabe que o próprio direito dá essas margens de manobra para que ele interprete aquela situação e julgue da melhor forma e entregue justiça, né, para a sociedade. Pois é, aí você imagina, a gente está falando de realidades, hoje em dia a gente vê estados do Nordeste também com um índice de violência altíssimo. Novo cangaço, né? Domínio de cidades. Aí, comparar essa realidade com uma cidade do interior
do Rio Grande do Sul, alguma coisa que o índice de violência é baixíssimo, ou aqui no Distrito Federal, que é para a gente, eu brinco até com meus alunos, aqui é a Dubai, né? Você vai, ilha. Você vai numa delegacia, tem 20 delegados, sei lá quantos delegados, aí você vai em Goiás, pô, é um delegado para responder para uma região enorme. Aí, pô, a gente, às vezes, com muita paciência, a gente manda ofício lá para a delegacia para cumprir alguma diligência, instaurar um inquérito, dar uma resposta. A gente sabe que o delegado lá, sério, ele não tem condições, é humanamente impossível. Crimes gravíssimos, estupro de vulnerável, homicídios, e a gente às vezes quer uma resposta, algo um pouco mais simples, e ele não consegue, não dá conta. Então, se a gente não sai e conhece a realidade, e realidades muito diferentes por esse Brasil, por esse interiorzão aí, fica difícil o profissional trabalhar. A gente, com muita cobrança, como você falou, né, da polícia, principalmente. A gente tem a lei de abuso de autoridade, foi criada principalmente para fiscalizar policiais, magistrados e promotores. Então, a gente sabe, não existe profissão mais fiscalizada do que a polícia. E sem conhecer essas realidades tão diferentes, sem ser julgado, às vezes, por pessoas inclusive que não deveria ter, é vedado pela Constituição e nossa legislação, mas com viés político, aí fica mais difícil ainda, né? Imagina. Doutor Diego Braga, eu fico imaginando aqui o senhor executando a sua função precípua, né? E muito importante, controle externo da atividade. Assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas talvez seja até realidade, né? Porque muito do controle, ele está calcado, né, do controle externo da atividade policial, no excesso. Eu creio que o senhor já tem trabalhado aí na omissão. E aí, quando a gente fala omissão, quando a gente mencionou aqui o caso lá do Rio de Janeiro, que os policiais ficaram ali, né, com várias pessoas dependentes de droga ali em cima, tal, e mesmo armado, deixaram aquelas pessoas levarem uma moto, né, que quem quiser tá lá no nosso Instagram. Muito dessa passividade que é criticada pela sociedade, ela está, inclusive no Rio de Janeiro, não é o único caso, a gente tem outros casos também de policiais que a gente olha a cena assim e fala assim, cara, causa um espanto, fala, cara, o cara não fez nada e deixaram aquela população fazer aquilo, tem muito, né, às vezes uma carga, né, um caminhão tomba, né, e o pessoal leva a carga, mesmo na presença da polícia. Então, assim, eu vejo que o controle externo, se as coisas continuarem do jeito que está, o que vai acontecer, que já vem acontecendo, é o policial ele ficar com muito receio de atuar. E aí a gente vai ter policiais, e já está tendo policiais que estão morrendo, justamente porque ficam com receio de ter uma atitude mais enérgica ou de efetuar um disparo quando deveriam efetuar um disparo para proteger a sua vida ou de terceiros, e assim não faz. E ele é vitimado, né? Perde a arma, né? Perde a arma, né? É humilhado perante a sociedade como um todo, perante os amigos, né? Porque é uma humilhação. Sim. Dependendo da situação, vira um motivo de piada nas redes sociais quando o policial ele não age de maneira adequada. Mas todo esse conjunto de não vou falar de controle rígido, né? Mas às vezes, de fato, a questão das próprias decisões judiciais no sentido de impedir o policial que efetue uma abordagem policial ou que seja mais enérgico em determinadas situações. Às vezes o colega vê um policial respondendo, perdendo o cargo, tendo que vender a casa para pagar um advogado. Então, essa mensagem que é mandada para os policiais é uma mensagem muito negativa e, de certa forma, começa a promover uma omissão desse policial para que ele não responda um processo. Pois é, Luciano, o que acontece? Eu tenho um amigo que é um pastor, Anderson Silva, não sei se você conhece aqui. Esteve aqui com a gente. Pronto. Acho que o Anderson Silva é uma fera demais, uma figura, né? Esteve aqui com a gente aqui no podcast. E a gente fui também fazer um podcast lá com ele, a gente conversando. Assim, o direito, ele até me fez essa pergunta, né? A abordagem no Alphaville é diferente da abordagem na favela, mas e tem que ser, porque estatisticamente, a chance de ter uma arma na mão de um traficante na boca de fumo na favela é muito maior do que na mão
ali do Alphaville. Então, é óbvio, quem vai fazer quem tem esse senso crítico e deve ter o treinamento adequado, o policial, que está na ponta ali. Técnico, exatamente. Né? Agora, o direito, ele também é complicado, ao mesmo tempo tem que fazer um contraponto aqui. É complicado. A minha esposa, ela é magistrada. Então, eu tenho uma visão, eu às vezes discuto com ela, eu recebo muito, tem uns grupos muito policiais e tal, do WhatsApp, aí recebo uns vídeos, falei, pô, olha essa situação aqui, o que você faria? O que você acha, tecnicamente? É legítima defesa, não é e tal? E a gente percebo que a gente tem uma visão um pouco diferente, olha só. E eu tenho uma visão alargada da legítima defesa, sinceramente, eu até um dia quero escrever um livro sobre isso, mas acho que já tem ali até livro sobre essa, mas eu tenho uma visão alargada, porque o policial, ele não pode correr risco de vida, a profissão dele por si só já é inerente, né, esse risco, mas ele colocar a vida dele em risco por estar com medo de responder um processo administrativo aí, um processo criminal, para mim é muito triste isso. Então, até voltando aqui com o pastor Anderson Silva, é bíblico, de tempos em tempos a sociedade vai passar por essas provações, por esses momentos de dificuldade. Eu acho que crise de valores, volta a falar nisso, e a gente vai colher isso. A gente plantou isso, tem plantado há muito tempo isso, e os policiais que estão na ponta sofrem muito com essa crise. E é bíblico, a gente vai passar por momentos difíceis, mas acaba que depois a gente consegue, se Deus quiser, né, observar que a gente errou nesses pontos e a gente vai ter que consertar. Mas vai haver um sofrimento aí para todos. E os policiais, infelizmente, que estão na ponta, sofrem demais. É isso, o policial está com medo. E observa, a gente está aqui no Distrito Federal, gravando esse podcast, eu atuo em Goiás, eu percebo que a polícia tem muito mais respaldo, é empoderada no Goiás do que no Distrito Federal. Aqui, não sei, acho que talvez pela quantidade de servidores, de promotores de justiça, de até policiais que trabalham nessa repressão de corregedoria, o policial, ele sofre demais com esse controle excessivo, na minha opinião. Sei que vai haver críticas, vão ter opiniões contrárias, sempre tem, né? Mas sofre demais. Observa, o promotor fica mandando voltar, no caso do delegado de polícia, manda voltar o tempo inteiro para ver um detalhe, faz isso, faz aquilo. O delegado não consegue trabalhar, desenvolver um trabalho, não tem autonomia de tanto controle que ele tem ali. Diferente no Goiás, eu acho que tem um pouco mais de liberdade para o policial trabalhar. Lógico, tem que haver o controle, não estou falando que não tem que haver controle, mas eu percebo esse excesso é ruim para todo mundo, para o policial, para a sociedade, para a instituição, para os poderes constituídos. O excesso de controle ali é ruim. Doutor Diego, essa sua fala vem muito ao encontro do que a gente tem observado, né? A gente está aí nas redes sociais nesse trabalho do Última Raça há mais de 5 anos. E o nosso nicho, né? A gente fala o nosso avatar, o policial, conservador, né? O CAC, o agente de segurança pública e privada. Esse é o nosso público. E a gente acompanha muito a realidade no Brasil inteiro, né? Até porque eu brinco, né? Eu tenho mais seguidor, por exemplo, em São Paulo do que aqui no DF, né? Então, os nossos seguidores estão espalhados pelo Brasil e a gente acompanha as polícias do Brasil inteiro e sempre tem divulgado, né? Divulga obviamente, né, a prata da casa, né, o ouro da casa, a nossa querida PMDF, que a gente manda um grande abraço a todos os integrantes da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal, sou apaixonado, mas também não tem como a gente não olhar aqui para o lado. E a Polícia Militar do Goiás, obviamente não só a Polícia Civil também, os diversos órgãos ali de segurança do Goiás têm feito uma grande entrega. E eu digo isso porque, até já mencionei em outro podcast, eu trabalhei no Gama, né, final da década de 90, início, né, de 2000, e trabalhava ali no Gama, então o entorno era problemático, ali muito homicídio. Era uma das cidades mais violentas do Brasil. Muito homicídio, né? Então, não só ali, né, o entorno ali próximo ao Gama, né? Não estou querendo dizer que hoje não acontecem homicídios, né? Mas era muito elevado. E é interessante que a gente observou uma mudança que não foi só agora, né? Isso aí foram sementes que foram plantadas alguns anos atrás, que hoje estão dando frutos. E hoje o que a gente percebe é que, primeiro, malandragem tem medo de atuar no Goiás. A Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial, que é a que eu mais acompanho, né? Obviamente a Polícia Civil também tem desempenhado um trabalho, né,
muito interessante, a Polícia Federal, né, na região ali, a PRF, mas o que eu percebo é uma atuação muito forte. Isso tem a ver também com o próprio governo apoiando, né, o governador Ronaldo Caiado. Sempre falo aqui, repito, que o cara saía sargento da PMGO para ser soldado aqui, na PMDF. Hoje a gente está correndo o risco de perder nossos sargentos para ser soldado no Goiás, porque eles estão ganhando mais do que a gente. Então, e PMGO ganhava muito pouco, a diferença era muito grande com a PMDF. Então, houve uma valorização do profissional de segurança pública, uma valorização dos salários, houve investimento, houve um acordo com a sociedade goiana, com o Ministério Público, com o Judiciário, e hoje o governador tem feito muito isso, tem chamado o Ministério Público, tem chamado a magistratura, tem conversado com todos os atores, demonstrado como é importante mudar a visão em relação ao combate, ao enfrentamento à violência e à criminalidade, e o resultado está aí, né? Lógico, aqui no DF a gente tem tido também reduções consistentes, né? Inclusive recordes de redução de crimes, mesmo com toda essa situação do policial ter a impressão que está enxugando gelo e também esse controle excessivo, né? Então a gente dá os parabéns também à PMDF por isso, mas a PMGO, ela tem se destacado, né? E a gente tem até a gente já postou muito aqui o governador mandando uma mensagem muito clara aí para a bandidagem, que no Goiás não vai para lá não, que o trem o sistema é bruto, né? Pois é, e você vê, proporcionalmente, a Polícia Militar de Goiás, eu acho que ela evoluiu muito mais do que a PMDF, em termos de resultado, né? Como que você está comentando, as cidades do entorno de Brasília já foram consideradas as mais violentas do mundo, do Brasil. Então, superando aí em homicídios, cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Mas eu trago aqui um outro dado, Luciano. Eu estava lendo um livro, não sei se você já leu, O Mito do Encarceramento em Massa, um promotor de justiça, ele falando que hoje o judiciário, ele cita como exemplo o Distrito Federal. Então, prende-se, eu não vou me recordar exatamente os números, mas acho que algo em torno de 30 mil prisões em flagrante. Desses 30 mil, não sei, me perdoem se eu não sei o número exato, coisa de 300 pessoas ficaram presas ao longo do processo. 10%. 10%. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Aí vem direitos humanos, fala, não, porque prende-se demais no Brasil. Isso é uma falácia. Concordo. Então, ele chama de porta giratória. O preso entra, sai, entra, sai, entra, sai. Vocês já viram lá em minhas postagens na rede social, volta e meia eu tô fazendo audiência de custódia, eu falo, pra mim, eu sei que vou receber crítica, tô nem aí, porque graças a Deus ainda não chegaram pra me cortar a minha independência funcional, que é constitucional, né? Pra mim, a audiência de custódia, a regra é prisão. Eu falo isso, tem advogado lá que é exceção, pula, eu sei, pula lá na cadeira, começa a falar que eu tô me desabafando e tal. Pra mim, é a regra, porque a gente precisa dar uma resposta pra sociedade. É uma vergonha o preso já ir pra dentro de custódia achando que vai ser solto. Então, pra mim, é a regra. Então, eu olho, tem antecedente, já é fundamento pra mim, houve violência, já é fundamento pra mim. Então, é um absurdo. Como já falei, minha esposa é magistrada aqui, ela fala que tem promotores de justiça, a pessoa está respondendo a 3 roubos e ele pede para soltar na audiência de custódia porque é um furto. Não, um crime menos grave, um furto. Ele está respondendo por 3 roubos. Meu Deus, está provado que ele faz da vida dele o crime como meio de vida. Vamos soltar ele de novo? É uma vergonha, na minha opinião, uma vergonha, é uma afronta, é um absurdo com a vítima que sofreu aquele furto, aquele roubo ali. Imagina se a pessoa se colocando no lugar, se coloque no lugar. Ele entrou na sua casa, lá à noite, furtou lá a sua bicicleta, suas coisas, você se sente ultrajado, violado ali, e saber que em menos de 24 horas aquela pessoa foi solta e já é conhecido da polícia. É, mais uma vez, um desestímulo ao policial. Então o policial não se sente estimulado. Se algema, não pode. Se leva a pessoa presa, ele sai antes da delegacia do que o policial. Se for preso na audiência de custódia, a probabilidade é 90% dele ser solto. Qual é o estímulo do policial? Tem que ter muita vocação, né? E só fazendo um gancho do que você estava falando, que eu me perdi, o policial, além de todas essas pressões, se você colocar
fizer um levantamento, o índice de suicídio no meio policial é altíssimo. Ninguém olha isso. É elevado. Ninguém olha isso. Na Polícia Federal... Alcoolismo, divórcio. Perdi vários colegas, na época que eu estava na Polícia Federal, suicídio. Toda hora, só que isso, de alguma maneira, até não é bom. E o índice na Polícia Federal é muito elevado. É muito elevado. Por conta então, das viagens. Sabe, Luciano, é difícil, cara. Eu lido muito dou aula, né, em cursinho, meu público é muito grande de concurseiros aí da área policial. Eu gosto muito, falo muito, quando vou dar uma aula presencial, então, gosto mais ainda, né? E eu falo para eles, tem que querer muito, porque é duro, viu? A função, né, policial não é fácil. A gente fala muito aqui pro pessoal que quer entrar na polícia, até tô assistindo uma série e a gente vai fazer até essa propaganda aí, gratuita aí pra Netflix. Não sei se o senhor já assistiu o DNA do Crime. Não vi ainda. Muito legal na Netflix. E retrata a realidade, sobretudo, do policial federal no combate ao crime organizado, novo cangaço, domínio de cidades, entendeu? Então mostra ali de forma muito clara o dia a dia de um policial federal, porque o pessoal romantiza muito, né? Acha que, assim, o cara é policial federal, né? Tipo, FBI, CIA, terninho, tal, né? E o cara, né? O cara que não tem tino para atividade policial, mas o risco que um policial federal hoje corre com crime organizado, viajando direto, longe da família, com contato com a criminalidade fortemente armada, então o risco de um policial e os números de fato do autoextermínio na Polícia Federal são muito elevados e é um problema que precisa ser observado pelas autoridades, né? Então recomendo aí DNA do Crime, muito bom, viu? E não enaltece como outras séries, né, que tem por aí, né, não enaltece o novo cangaço, né, como, né, o herói, né, do marginal, fruto da sociedade que quer ajudar os pobres, né? Deixa eu te contar uma coisa aqui, Luciano. Eu gosto muito de trazer as experiências, que as pessoas gostam de até de escutar essas histórias, né? Eu trabalhei durante, acho que 7 anos na Polícia Federal, ou 6 anos, não me lembro, tanto tempo, tanta coisa que eu já fiz na minha vida, tô velho já, cara. E eu acho que depois do primeiro ano da Polícia Federal, eu já trabalhava na inteligência da Polícia Federal. Então, eu sempre trabalhei, na época, a interceptação telefônica era muito mais utilizada na prática do que hoje em dia. Hoje em dia, o marginal não fala tanto no telefone como falava antigamente na época que eu estava na Polícia Federal. E, cara, as pessoas acham que vê em filme, né, e vê em séries, que a Polícia Federal é inteligente, agora vem aquela sala gigantesca, 300 policiais trabalhando numa mesma operação. E, cara, eu trabalhava sozinho numa operação. Eu comecei trabalhando com escuta, né, interceptação telefônica, uma quadrilha que clonava cartão de crédito, sozinho, cara, pra pegar esses caras. Dificuldade danada, era eu que escutava, aí eu tinha uma equipe que ia pra rua fazer vigilância, mas como não tinha, era em 2 cidades, era Rio de Janeiro e Niterói, e às vezes eu tinha que desviava pro meu telefone, uma loucura, aí eu sozinho. E não tinha só essa missão, ainda tinha outras missões, né? Cara. Era uma investigação. Então, às vezes, o pessoal romantiza demais, acha que é de outro planeta, né? Mas não sabe que a realidade ali é dura, é uma pressão muito grande, por isso que há esse alto índice de extermínio na Polícia Federal, porque a pressão é muito grande, há uma cobrança muito grande, e fora as questões políticas que tem, né, que é triste, apesar de eu falar que na Polícia Federal ainda é menos que na Polícia Civil, Polícia Militar. Na Polícia Civil, eu lembro uma vez que eu estava já há alguns anos sem tirar férias na Polícia Civil do Rio de Janeiro, aí cheguei pra minha chefia, falei, olha, tirar férias... Porque era aquele plantão 24/72, então dava pra você se organizar, viajar, então acabava que você acumulava, não tirava férias. Chegou um ano que eu falei, dava uns 3 anos já que eu não tirava férias. Aí ele, tudo bem, eu vou te dar as férias, mas quando você voltar, você não volta pra essa delegacia, eu vou te dar um bico, a gente vai dar um bico, você vai pra outra delegacia. Eu falei, não, então, ficar perto da minha família, não queria tomar esse bico, falei, não, vamos continuar então. Você vê, olha as dificuldades. Então isso não mostra, né? Quando a pessoa tá ali fazendo um concurso público e tal, na prática não mostra, mas tem isso, essa realidade não é fácil ali pro policial, né? Mas mesmo assim, a gente fala, né, das dificuldades, mas eu gosto demais. Não, de aprendizado. Fico imaginando aí o aprendizado do senhor trabalhando na Federal, né? Tem uma grande entrega, né, para a sociedade, a gente precisa valorizar, né?
poucos homens, né? Uma fronteira aí sem limites, Nossa né? Então é muito difícil combater o crime organizado, que cada vez tem se organizado muito, né? E aqui a gente até estava conversando, o doutor Rodrigo Furro, na entrevista, ele trouxe uma questão que, de fato, a gente precisa ter um olhar muito atento. Quando a gente fala de segurança pública, né, e tem essas discussões sobre questão do uso de drogas, entorpecentes, né, esses crimes, né, que obviamente impactam muito a sociedade, que acontecem no dia a dia da rua, que geralmente é mais a PM e a Polícia Civil que atua. Mas existe, né, uma criminalidade organizada, né, os crimes do colarinho branco. Existem muitas pessoas que estão aí morando nos bairros nobres, né, se alimentando dessas vidas que são ceifadas por conta do crime, né, e com alinhamentos políticos, né, com representação política em todos os setores. O crime organizado ele está permeado em toda a nossa sociedade. Então, a gente precisa, essa segurança pública, esse enfrentamento da violência e da criminalidade, ele não pode ser encarado apenas como um problema lá dos morros cariocas ou problema do crime que acontece nas ruas. Então, enquanto o Brasil, ele de fato não acordar para essa realidade do crime organizado, né, e a gente infelizmente tem notado, né, essa intensificação, né, de crimes, né, do domínio de cidades, novo cangaço. Aqui no Distrito Federal a gente praticamente não tinha apreensão de fuzil, hoje já é muito comum a apreensão de fuzil no Distrito Federal. Então qualquer lugar do Brasil hoje, né, o policial ele corre muito risco. E aí o senhor falou também da audiência de custódia, e aí eu queria abrir um parênteses para comentar, né, duas postagens até que a gente fez lá no Instagram. Uma foi ontem que a gente fez de uma pessoa sendo presa, né, conduzida para a delegacia, e aí até fiquei triste que ele estava com a camisa do Flamengo, né, que eu sou flamenguista, eu também. Aí os caras ficam sacaneando, né, não? E quase que eu não postei, mas eu falei, cara, vou postar porque eu não posso, né, eu tenho aqui que ser impessoal, né? E aí ele tá entrando na delegacia e ele tira onda, mas eu tô solto, quer dizer, é um tapa na cara da sociedade. E a outra situação foi esse homicídio que aconteceu no Rio de Janeiro, no show da Taylor Swift, que foi o cara foi liberado na audiência de custódia e logo em seguida efetuou, né, é um dos suspeitos de ter praticado esse crime de homicídio, né? Aí eu fico imaginando, né, a família desse jovem, que com muita dificuldade, porque os convites os ingressos são muito caros, né? E às vezes o pai, né, a mãe que tem condição, vai lá com o filho. Aquele que não tem condição, banca só do filho, vai com um amigo, né? Vai realizar um sonho, né? E aí tem sua vida ceifada por conta de um indivíduo que era para estar preso e que foi solto na audiência de custódia. Para além disso, a gente percebeu que houve o cancelamento do show, né, por conta da morte, né, de uma menina, por conta de hidratação, não sei, foi o caso, mas foi cancelado o show. E com o cancelamento, né, até a gente postou também no Instagram, várias pessoas que foram até o show tiveram que ficar dentro do estádio porque estava havendo vários arrastões ali no Engenhão, né, nas proximidades do Engenhão. Inclusive a polícia teve que atuar com fuzil, tal. Foi uma cena muito perversa, né? É a mensagem que se manda para o mundo em relação àquela situação é a pior possível, né? Então, ontem nós tivemos nós tivemos também o jogo do programa que vai ao ar no próxima quarta, mas ontem nós tivemos o jogo Brasil, né? E Argentina, e a gente viu novamente, quase o jogo não aconteceu no Rio de Janeiro, no Maracanã, por conta de incidentes ali envolvendo torcedores, né? Alguns torcedores ficaram feridos, teve até o goleiro, né, da Argentina foi para cima do policial, entendeu? Então, assim, a gente começa a observar todas essas questões, né, e a gente tem pessoas que hoje passam batido por tudo isso, estão tão acostumados a ver essa violência, né, mas quem está um pouco mais atento, né, começa a pensar muito até onde a gente vai chegar, né, doutor Diego? E o senhor trabalhou no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o senhor também tem uma visão até um pouco mais adequada a respeito do Rio de Janeiro, né? Até onde a gente vai, hein, doutor Diego? Pois cara, eu acho que a gente está indo para um caminho ruim, a gente vai colher esses frutos. Eu percebo, hoje a minha atuação, vou trazer para a prática mais uma vez, que eu acho interessante, eu percebo que
as pessoas estão, os marginais, e não estou falando marginal aquele, o exemplo que você está dando aí, não, arrastão, que são crimes que chocam a gente, mas que existem outras modalidades de crime que está se normalizando. Isso é muito grave. Vou te dar um exemplo que é gravíssimo, e eu atuo hoje em dia fiscalizando condomínios aqui no entorno de Brasília. E tem condomínios que são totalmente ilegais, ferindo aí a lei do parcelamento do solo urbano. Já começa que quando o pessoal começa a vender aqueles lotes, ele já é crime ambiental, e depois que eles estão lá instalados, eles se acham no direito de furtar energia de uma maneira assintosa, de uma maneira teratológica. Eles colocam aqueles transformadores que custam uma fortuna aquilo, para alimentar um condomínio, tudo ilegal, tudo furto de energia. Então a gente não tá falando só daquele marginal ali que desceu da comunidade para furtar, para fazer arrastão, não. A gente tá falando de que tá se normalizando condutas como essa. O cara que anda de jet ski ali no Lago Corumbá aqui, que alimenta Brasília, Distrito Federal e outras cidades de Goiás, o cara furta energia, a Equatorial vai lá, corta, o cara vai lá e liga de novo. Mas tá assim. Mas que ponto a gente vai chegar? É triste. E quem paga a conta somos nós, somos nós, todo mundo. O pessoal não entende isso. Quando o político lá rouba, quem paga a conta somos nós. Exato. Então, assim, as pessoas vão acordar. Eu tenho certeza disso. Vão acordar. Espero que não seja tarde demais pra gente chegar no nível de uma Argentina da vida, chegar num ponto de miséria, Venezuela, esse nível de pobreza e inversão total, absoluta de valores. Mas eu acho que a gente vai acordar e vai passar por aquela situação que passou Nova York há muitos anos atrás, que é exemplo muito, né? A teoria das janelas quebradas, tem que ser duro desde o início, ser duro com os pequenos delitos, com as pequenas infrações, prender, deixar preso, servir de exemplo. Uma dos finalidades da pena é justamente o poder, efeito dissuasório. Pô, se você sabe que você vai ser preso, eu te garanto. Inclusive, estou adiantando aqui, eu sei que esse podcast não vai pro ar daqui a pouco, né? Mas vai servir de poder dissuasório. A gente vai fazer uma operação para coibir esse furto de energia. Eu quero ver, você vai ver o poder dissuasório que isso vai ser pros condomínios ao redor. A gente vai levar preso o cara que anda de jet ski lá, e eu quero ver se os outros vão ter coragem de fazer o que eles estão fazendo. Porque é o único jeito. Porque a gente manda notificação, manda recomendação, a concessionária de energia elétrica vai lá, corta, orienta, e o cara vai lá e volta de novo. Até que onde a gente vai chegar? Se a gente não tomar uma atitude drástica. Então, eu acho que é por aí. A gente vai sofrer as consequências e as pessoas vão uma hora acordar. Espero que não seja tarde demais, né? A gente não perca mais vidas do que a gente perde, não aumente essa escalada de violência. Doutor Diego, isso que o senhor falou tem muito a ver com aquilo que eu também entendo como adequado para que a gente possa alterar o estado das coisas, que é a questão do enfrentamento à desordem pública de maneira geral. Então, quando a gente percebe uma cidade, né, e aí a gente tem a CPTED, né, que é a moderna tecnologia, né, científica, policial, voltada à prevenção criminal pelo design do ambiente. Então o ambiente, ele dependendo de como ele se ajusta, ele promove violência, incentiva, ou né? Promove paz, né? Da forma com que a gente se ajusta. Então, até eu nasci no Gama, gosto muito do Gama, e minha mãe mora no Gama, então eu sempre estou lá visitando ela. A gente, mesmo quando eu trabalhava tenente no Gama, eu já observava um grave problema ali no setor central com o pessoal com os feirantes ali regulares, né? E eu me lembro que teve uma época que eu, inclusive, comandei o pelotão que era responsável por aquela área e passei muito tempo ali, arrumei até coloquei um sofá lá, tinha um postinho dentro da rodoviária do Gama e eu ia direto para lá porque eu comecei a fazer esse enfrentamento para a gente tirar os ambulantes da rodoviária ali. E quando a gente fala isso, a gente sabe que ali são trabalhadores, são autônomos, são pessoas que não conseguiram uma ocupação. A gente tem como dimensionar isso, a gente sabe desse problema social e obviamente tem que ser trabalhado isso também. Mas por outro lado, a gente sabe que esses ambulantes, dependendo de onde eles estejam, primeiro existe uma poluição visual.
né, que propicia a ocorrência de diversos crimes, né? Eu fico imaginando e trafegando ali por esses dias, com um monte de barraca, aí você vê ali grandes lojas, né? O cara faz uma loja bonita, né? Põe ali o vendedor e praticamente ali a 1 metro da entrada da loja tem coisa que às vezes 50 centímetros ali já tem um monte de vendedor ambulante. E aí o indivíduo que está querendo comprar, ele sente até dificuldade de entrar na loja, o vendedor ali. Então, assim, aquela poluição visual que obviamente gera ali, aí começa as pessoas brigarem, né? Às vezes um policial ali está atrás de um traficante, o traficante está ali junto àqueles ambulantes, aí é o cara vendendo cópia de CD pirata, um monte de objeto que a gente sabe que é fruto de contrabando ou descaminho, aí tem o jogo do bicho. Então, tem essa questão que hoje o DF tem feito um trabalho brilhante, né? E até a gente manda um grande abraço ao nosso subsecretário de Políticas Públicas, Tenente Coronel Jaziel, que tem feito, né, tem encampado aí o DF livre de carcaças, né? Já tem 1000 carcaças que foram recolhidas, né? Falta de estacionamento no DF, o cara põe lá um veículo lá que até tem a questão sanitária, mas também essa desordem, o cara entra para esconde droga no veículo ali que está abandonado, então pode ser homiziar para praticar um crime, um estupro. Então essas desordens, enquanto não houver um enfrentamento forte nessas pequenas incivilidades, né, e não precisa ser o indivíduo levar para prisão, embora se for necessário sim, né, desacatados, mas multa, né, com recolhimento e apreensão dos objetos. Então, se houver uma atitude severa nesse sentido, as coisas começam a mudar. Agora tem a questão política disso tudo que a gente está falando, né? E os nossos governantes, né, os nossos políticos, todos têm representantes, né? Então, o senhor que trabalha no combate à grilagem, né, e parcelamento irregular, tem os parlamentares que têm a sua vida política defendendo essas pessoas, e aqui a gente também não está, de certa forma, demonizando, né, essas pessoas que estão nessas localidades. A gente sabe que existem graves problemas sociais, dificuldade de aquisição da casa própria, existe tudo isso, mas tem que haver um enfrentamento, porque senão as coisas saem, né, da sua rota. E aí, mesma coisa a questão dos ambulantes, né? Se você vai fazer uma ação mais incisiva, aí tem o parlamentar A, o parlamentar B, o representante que às vezes está ali na categoria porque almeja uma função pública. Então ninguém quer mexer nesses vespeiros, mas precisa. Então a sociedade precisa acordar, os nossos governantes precisam acordar, as nossas autoridades precisam acordar e tem que mexer nesses vespeiros sim. Então tem que estar cara a tapa, como o doutor Diego Braga aqui está dando a cara a tapa, eu estou dando a cara a tapa aqui, então porque senão, meu amigo, o trem vai desandar, né? A gente sabe que decisões impopulares, elas às vezes são necessárias, mas são difíceis de serem tomadas, né? Eu escuto muito um podcast, até mais a parte de finanças, eles falam muito de empresas privadas e tal, e que são necessárias, são pessoas de sucesso, aí prósperas, não só em dinheiro em termos de sucesso de financeiro, mas prósperas como um todo. Só que eles falam, decisões impopulares são necessárias. Então, na área política é mais difícil isso ainda, né? Porque o emprego do político depende justamente de querer agradar todo mundo. Mas eu acho que eu vou fazer um parêntese aqui, porque eu acredito no ser humano, eu sou uma pessoa católica, leio muito a Bíblia e carrego isso como propósito principal, né? Tudo que eu faço primeiro colocando Deus. Em todos os aspectos da minha vida, trabalho, família, dar aula, vender lá os meus cursos, o que seja, e eu coloco Deus. Mas a gente tem que saber que nós não somos perfeitos, né? Então a gente está falando aqui de melhorar setores da sociedade, melhorar o trabalho da polícia, etc. Mas a gente sabe que eu me coloco nisso, né? Coloco o eu aí nessa minha fala, não somos perfeitos. Por quê? A perfeição pressupõe uma coisa acabada, e acabada a gente sabe que só com a morte, mas nós somos perfectíveis, então a gente pode melhorar, pode ser melhor amanhã, pode identificar o nosso defeito, o nosso erro para realmente evoluir,
E às vezes falta essa percepção, né? É muito normal as pessoas quererem apontar, colocar a culpa nos outros e não fazer essa meia-culpa, não ter esse autoconhecimento. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Somos passíveis de melhorar a cada dia. Então, são muitos aspectos, a gente sabe que não é fácil se olhar, simplesmente fazer uma análise simplista, né, da atividade policial, da atividade do Ministério Público, da atividade política até. A gente sabe que os radicalismos não são bons nem para um lado nem para o outro. A gente não consegue melhorar, evoluir de uma maneira mais rápida numa sociedade, se radicalizar, seja o discurso, seja as ações, mas tem que ter coragem para tomar atitudes não muito populares, exatamente. É necessário, tem que ter coragem, mas a gente percebe que hoje em dia, seja na atividade policial, seja na atividade política, seja na atividade de uma empresa privada, se não tendo essa coragem, geralmente dá ruim. Doutor Diego Braga, assim, a gente sempre tem conversado aqui e também procurado saber dos nossos convidados, até porque a gente tem colegas, né, que querem ingressar, seja na polícia, seja no Ministério Público, seja na magistratura, e é importante sempre a gente trazer uma fala de motivação, trazer a nossa experiência, né? O senhor atingiu aí aquilo que a gente pode dizer o ápice, né, dos vossos projetos, né, dos vossos planos. Quer dizer, pelo menos eu espero, né, ter atingido, não tem outros projetos para sair do Ministério Público. Mas, de certa forma, tem uma caminhada muito interessante, passou por diversos órgãos e pode estar passando essa experiência para essa molecada que está aí fora, que quer ingressar, né, no serviço público, e passar qual foi a fórmula de sucesso, que eu já pressuponho, né, muito esforço, mas além do muito esforço, qual é a fórmula de sucesso para atingir tantos objetivos e sagrar-se aprovado em tantos concursos públicos? Pois é, aí eu vou para a parte da docência que eu adoro falar. A fórmula, eu tenho um curso que ensina a pessoa a estudar, ter mais, passar até mais rápido em concurso público e tal, mas assim, se eu pudesse resumir tudo isso, todo o meu curso, em poucas palavras, seria resiliência, determinação e constância. Qualquer coisa diferente disso, fórmula mágica, não existe. Mas, lógico que você pode ter dicas, ter informações que vai encurtar essa caminhada. Eu sempre soube o que eu queria, isso já me ajudou muito. Eu estava, na época eu era bem novo, sabia que queria faculdade de Direito. Quando entrei na faculdade, percebi, precisava de grana, né? Então a dificuldade às vezes te leva para os esforços maiores. Eu precisava de grana, meu pai não conseguia bancar, apesar de eu fazer uma faculdade pública, eu precisava me bancar minimamente ali. Então já comecei a estagiar desde o início, e que eu tinha 21 anos de idade, como eu falei, eu passei no meu primeiro concurso, foi na raça. Então foi no modo empírico, foi na raça que eu sempre falo. E depois, ao longo desses anos, eu falo que eu fiquei 10 anos estudando, Luciano. 10 anos para atingir. Então hoje em dia a gente vive numa sociedade que a rede social, tudo é muito rápido, tudo é muito fluido. A pessoa acha que 6 meses o cara quer passar num concurso. Eu levei 10 anos para atingir o meu objetivo, não foi de um dia para a noite. Foi lógico, eu fui passando em vários, isso me dava força, me dava incentivo, né? Então o senhor sempre tinha esse objetivo, Ministério Público? Não, meu objetivo inicial era delegado federal. Ah, delegado. Então, mas a gente foi mudando, né, circunstâncias da vida. Cheguei, passei para delegado. Então, a minha história é até interessante, porque porque não é só salário, também tem a atratividade da carreira, com né? Certeza. Então, essa liberdade do Ministério Público. Exatamente. Eu confesso ao senhor, quando eu estudava Direito, teve um período considerável que eu almejei muito ser Ministério Público. Aí depois que eu saí capitão na polícia, eu falei, agora não compensa mais. Vou ficar aqui na nossa gloriosa. Então, eu comecei como inspetor da Polícia Civil, aí depois eu passei para delegado em Minas Gerais, e eu saí de delegado para ir para agente da Polícia Federal. Então, a minha sequência de concurso foi essa. Por quê? Porque primeiro que, na época, a agente da Polícia Federal ganhava mais do que delegado em Minas.
E segundo, que eu sabia que a responsabilidade como delegado era muito maior, eu trabalhava muito mais do que como agente. Dava para eu fazer um plantão, um expediente mais tranquilo para continuar estudando. Que esse era o meu objetivo, não tinha atingido o meu objetivo ainda. Então, assim, foram muitos anos. Eu até faço um parênteses aqui para mostrar para esse pessoal, para essa garotada aí, a necessidade de você ter uma constância, ter um foco e não parar, desistir no meio do caminho. Existe uma teoria que é provada cientificamente, a teoria das 10 mil horas. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já. Pois é. Então, se você, durante 3 horas por dia, durante 10 anos, você consegue atingir essas 10 mil horas e você consegue atingir a excelência em qualquer coisa, seja no esporte, no estudo, na vida profissional ali de empresário, etc. Se você se dedicar, tiver um mínimo de talento, se dedicar nessa intensidade, em 10 mil horas, em 10 anos você consegue. Depois que eu escutei isso, eu achei, pô, interessante, eu levei realmente 10 anos, eu sempre falei isso antes de saber dessa teoria, sempre levei 10 anos para atingir o meu objetivo final, que era magistratura ou Ministério Público, passasse primeiro, para mim estava bom. E graças a Deus, o Ministério Público eu me identifico mais, né, até pelo meu histórico, como magistrado, eu brinco com todo respeito aos magistrados, como uma samambaia jurídica, não pode agir de ofício, né, tem que aguardar a atuação. Eu sou muito feliz como membro do Ministério Público. Então, acreditem nisso. Se dedicando, vai levar tempo, não tem jeito, né, do dia para noite. Não caio nessa falácia aí que de um dia para noite você vai passar num concurso público, somente nesse concurso público de alto rendimento que eu falo. Não existe concurso fácil, mas esse de alto rendimento é mais difícil ainda. Acreditem. Agora, eu conto para você a história dos Beatles. Os Beatles, eles se tornaram os principais da música mundial, e atores da música mundial. Eles não levaram menos de 10 anos, mas por quê? Tem uma explicação. Eles realmente cumpriram essas 10 mil horas, mas não levaram 10 anos, como é a média das pessoas normais, né? Eu me considero uma pessoa extremamente normal, eu acho que eu sou super inteligente, pelo contrário, eu sou esforçado, é diferente. Porque os Beatles, quando era uma bandinha, tocava na garagem, fundo de quintal, não tinha a experiência, a expertise que eles tinham depois que eles se tornaram os Beatles, né? Então, mas eles receberam uma proposta de sair da Inglaterra e tocar na Holanda, e chegando lá, eles acharam que ia tocar naquele barzinho tranquilo ali. Não, o contrato deles não devem ter lido direito, era para tocar durante 4, 5, 6 horas por noite, todos os dias, e eles acabaram que levaram 4 anos nessa luta deles lá. Quando eles voltaram para a Inglaterra lá, eles já eram os Beatles, já sabiam, tinha aquela experiência total. Então, eles conseguiram encurtar, mas porque se dedicaram muito mais horas durante um curto período. O outro exemplo seria Mozart. Mozart era um gênio, todo mundo fala, aos 19 anos, Mozart já começou a compor as suas principais músicas, mas ele começou, as pessoas não sabem, é muito bonita a história, mas não sabem que ele começou aos 9 anos de idade. Então, se você botar aí no papel a quantidade de horas que ele levou, também falou, vou mais ou menos 10 anos, até compor a sua primeira sinfonia lá maravilhosa. Então, não tem jeito. Então, acreditem, você pode até encurtar com algumas dicas, com algum esforço excepcional, mas em média você vai levar essas 10 mil horas para você atingir aí a excelência, né? Às vezes você, no concursos intermediários, como eu passei, você consegue ser feliz, às vezes é o objetivo da pessoa, tá ótimo, e vamos seguir, mas sem esforço, sem determinação, sem constância, você não vai passar em concurso nenhum. Aí, ó, dicas valiosas, né? Inclusive o doutor Diego Braga pode mencionar aqui, a gente também vai colocar apontado aqui as redes sociais, indicando aqui para aqueles que querem aprender um pouco mais, ó, já viram aí só pela dica aí inicial de como o doutor Diego Braga tem conteúdo aí que vai auxiliar você aí que está se preparando para uma carreira policial ou jurídica. Doutor Diego Braga, muito obrigado, né? Gostaria de agradecer imensamente a vossa participação, e o podcast aqui, Opinião Segura, sempre estará aberto a ouvi-lo. Maravilha. Grande aprendizado. Eu que agradeço. Eu vou finalizar com uma metáfora, não sei se vocês já escutaram essa, do café da manhã americano. No café da manhã americano é muito comum a gente ver o ovo, a galinha, né, lá que coloca o ovo, e o porquinho que dá bacon, né? O bacon. Então, existe uma diferença muito grande em estar comprometido, que é o
porquinho lá que dá o bacon e a galinha que é somente envolvida. Então a galinha, ela não dá a vida dela ali, ela bota o ovo, tá envolvida, beleza, mas você vai atingir o sucesso na sua vida em qualquer área. Seja você já é policial ou tá aí nessa luta de concurso público ou é da iniciativa privada, não interessa. Seja comprometido naquilo que você faz, que se dedique, que vai dar certo. É isso aí, muito obrigado, Luciano. Conte comigo. Estou aberto aí a convites. Me sigam lá nas redes sociais para a gente interagir. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, doutor Diego. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio e contou com o apoio da B2Move e da editora Última Ratio. Já peço para você que dê o seu joinha, o seu like, divulgue o nosso trabalho. Um forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura.